Você já deve ter ouvido falar que o cimento Portland é um dos insumos mais consumidos do mundo, e as suas embalagens contaminadas com cimento, que por isso não são recicláveis, são descartadas em grandes volumes. Para se ter uma ideia, considerando os dados mais recentes, oficiais sobre a indústria de cimento, somente o Brasil consumiu o equivalente a quase 1 bilhão de embalagens em 2019. O volume de embalagens descartadas é grande e as formas de reutilização são limitadas. A incineração térmica tem sido o meio mais correto para a destinação das embalagens, porém também causa grande impacto ambiental e é uma destinação de alto custo. Então esse vídeo apresenta uma metodologia para a reutilização das embalagens em vergas pré-moldadas a partir do enrolamento das embalagens em formato de um cilindro, um diâmetro de aproximadamente 5 cm e altura aproximadamente 48. Então a embalagem seria retorcida no formato de um cilindro e seria introduzida em um projeto de uma verga. Então está aí um projeto típico de uma verga, de 1 metro de comprimento por dimensões laterais de 10 por 10 centímetros, onde na parte interna, na região da linha neutra, onde as tensões normais são menores na flexão, seria introduzida 2 embalagens, retorcidas no formato de um cilindro, onde essas embalagens ocupariam um volume de aproximadamente 20% do volume total da verga. Então, a verga projetada foram produzidas em loco, dentro das formas, como se fosse uma verga normal, só que na parte interna 2 embalagens retorcidas na região da linha neutra, conforme o desenho que foi apresentado. Daí elas foram concretadas e foram curadas para posterior verificação no laboratório em loco. Daí foi pensado em uma situação para simulação, Então a NBR 8545 diz que nos vãos de portas e janelas, deve ter vergas, para dar estabilidade à alvenaria, Então foi pensado nessa situação aí, a verga colocada sobre um vão de 60 centímetros, apoiada 20 centímetros em cada lado, e acima uma altura de alvenaria estrutural de meio metro, que daí foi calculada a carga para depois verificação. E aí, será que daria certo? Então as vergas, após a cura, elas foram levadas para o laboratório para ensaio de tração na flexão, de acordo com a NBR 12.142, onde foi verificado que a verga para aquela situação da alvenaria não estrutural, ela mesma adaptada com embalagem na parte interna, ela suportaria mais de 100 vezes aquela carga que foi colocada lá na alvenaria não estrutural. Então, por questões laboratoriais, ela estaria validada. E houve também a aplicação em loco. Então, aquela mesma alvenaria, ela foi construída, com vergas também na parte interna da estrutura, e foi rebocada como fosse uma situação real, e o desempenho foi verificado após 2 anos, Foi utilizado como referência a tabela da NBR 15575, que é a norma de desempenho, que diz que o desempenho mínimo do reboco seria de 2 anos. Então, após 2 anos não apareceu nenhuma patologia e a verga ficou considerada também validada em loco. Então, considerando a dosagem daquela verga, um saco de cimento que ele iria gerar uma embalagem, se esse saco de cimento fosse para produzir vergas, ele produziria aproximadamente 20 vergas, E cada verga iria consumir 2 embalagens, então as 20 vergas iriam consumir um total de 40 embalagens. Então o saco gerado também gerou uma demanda para o consumo de 40 embalagens. Então você vê que o consumo de embalagem na utilização de vergas pode ser exponencial, sem falar da economia de recursos, que a embalagem que ela
vai ter custo para destinação, para incineração, e ainda ela ocupa aquele volume lá e acaba economizando o concreto, né? Concreto em 20% da verga, né? Então reduz o consumo de areia e brita, né? Que são recursos naturais esgotáveis, e também de cimento, né? Então, desde quando surgiu a resolução CONAMA lá em 2003, né? Se pensa muito, né, como a reutilização das embalagens de cimento, que são os grandes vilões do canteiro de obras, né, que toda obra gera embalagem de saco de cimento, né? Então tá aí uma proposta para uma possível reutilização, né? E tudo isso aí tá descrito em um trabalho acadêmico, né? Eu vou deixar o link aqui do trabalho para que possa ser observado com mais detalhe.